todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. É muito bom retornar sempre aqui, né, mais uma vez, e sempre a essa casa. Gosto muito do Meimei. E é sempre bom falarmos um pouco da doutrina espírita numa manhã de domingo. E esse mês de abril é um mês especial para nós espíritas, porque é um mês de comemoração. E é um mês de comemoração de uma das obras mais significativas, mais importantes para a doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste mês de abril, nós comemoramos 160 anos de publicação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante notar que a obra vai surgir dentro de um contexto depois da estruturação do conhecimento espírita. Então, Allan Kardec, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele teve como preocupação em trazer ao conhecimento dos interessados aquele conjunto de ensinamentos dos espíritos. Porque a doutrina espírita ela nasce dentro de um contexto muito peculiar, muito diferente. Ela não nasce dentro de um contexto religioso, ela nasce dentro de um contexto de pesquisas científicas, ligadas a conhecimento dessas comunicações que depois se veio a saber que eram de espíritos. Quando Kardec se envolveu com esses fenômenos, isso lá no ano mais ou menos de 1850, 1852 em Paris, ele talvez, como todos que se envolviam, estavam mais ligados à questão da curiosidade. Porque havia aqueles movimentos de mesas girantes, de objetos, era muito diferente a maneira de como os espíritos acabaram se comunicando naquele primeiro momento. Então, a história da doutrina espírita, ela nasce dentro dessa fenomenologia de mesas girantes, desses objetos. E Kardec, no primeiro momento, ele não acreditou que estava diante de algo que fugia da explicação de uma causa física. Ele acreditava que havia ali um fenômeno físico que poderia ser explicado pelas leis humanas. Mas à medida que as pesquisas foram evoluindo, o contato com esses fenômenos, que ele veio a descobrir que estava diante de espíritos. E isso foi um momento muito importante desse início da doutrina espírita. E aí ele começou a descobrir os métodos que facilitavam essa comunicação do plano espiritual para o nosso plano aqui, onde nós nos encontramos, o plano dos encarnados. E aí ele descobriu depois da psicografia que seria um método mais fácil de comunicação. Quando ele descobre essa psicografia, ele abandona esses métodos mais rudimentares de comunicação por meio de pancadas, de sons, de objetos. E ali começa um momento mesmo de troca de informações entre nós encarnados e os desencarnados. Mas Kardec ele viu algo que muitos não viam. Muitos pesquisadores, muitos até confirmaram a existência de que havia ali inteligências extracorpóreas, como eles falavam na época. Mas Kardec ele viu algo a mais. Kardec seria o que nós chamaríamos hoje de um visionário. Ele viu o que muitos não viram, que estava-se diante de um conjunto de conhecimentos, não só no campo da curiosidade, da comunicação vazia. Kardec ele sempre tinha essa preocupação de que o contato com o plano espiritual tem um propósito superior, um propósito de nos trazer uma mensagem mais alta. E à medida que ele ia então evoluindo essas comunicações, que ele começou a fazer as perguntas e respostas. E isso então culminaria com a publicação do Livro dos Espíritos, porque ele viu que não estava só diante de algo que ficaria para ele. Porque no primeiro momento ele tinha aquela curiosidade de saber o que eram os espíritos, onde eles se encontravam, onde eles habitam, o que eles fazem. Ele viu que estava diante de algo que a humanidade deveria usufruir desse conhecimento. E por isso que ele publica, então, em 1857, o Livro dos Espíritos. Nesse primeiro momento, o livro tem um pouco mais de 500 perguntas. E todo ano ele publicaria novas edições. Kardec ele era um pensador, ele era um escritor assim, incansável. Ele fazia várias pesquisas e atualizava a obra. E, além dele publicar outros livros, ele atualizava o Livro dos Espíritos. Então, de um pouco mais de 500 questões, na primeira edição até a última edição, com 1019 perguntas. E provavelmente, se ele continuasse encarnado, embora ele foi precocemente, ele desencarnou em 1869, com 64 anos de idade, e ele, com certeza, se ele continuasse encarnado, ele publicaria um livro com novas perguntas, com novas indagações. Então, Kardec teve esse primeiro propósito de trazer esse conhecimento vasto do plano espiritual.
O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ele publicaria em 1861. Nós temos que entender esse início do pensamento do codificador para entendermos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns teve o propósito de explicar a maneira de como se dá a comunicação entre nós em plano espiritual. Então Kardec teve uma preocupação muito grande, que é deixar um roteiro seguro para todos aqueles que se envolvem com as comunicações com o plano espiritual, os diálogos com os espíritos. Existem regras, existem princípios. Nós não podemos sentarmos num lugar e a partir dali dialogarmos sem critérios, senão nós poderíamos nos prejudicar. É isso que ele diz a Allan Kardec naquela comparação que ficou muito famosa de que o químico não vai lidar com produtos químicos se ele não conhece ali a química. Ele fala, nós também não podemos lidar com o plano espiritual se nós não conhecemos minimamente os princípios que regem essas comunicações. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele acaba abrindo horizontes muito vastos entre nós e o plano espiritual. E é a primeira vez na história da humanidade que esse tema é tratado com um olhar mais técnico. Kardec desmistifica a questão da mediunidade. Até Allan Kardec sempre houve fenômenos espíritas. Kardec vai dizer que o espiritismo, enquanto fenômeno, ele se mistura com a própria história da nossa evolução humana. Desde a mais alta antiguidade existiam fenômenos espíritas, mas o espiritismo, enquanto doutrina, enquanto ciência, apareceria no século XIX, com explicações de tudo isso. Mas até Kardec havia comunicações. A Igreja Católica, por exemplo, admite as comunicações com os chamados santos, que foram espíritos muito virtuosos, mas são comunicações, para nós são comunicações espíritas, para os católicos são comunicações de santos, mas ela admite isso. Os evangélicos chamam de Espírito Santo essas outras comunicações, não há uma definição. Mas Kardec trouxe então um olhar mais técnico-científico à questão da mediunidade, e vai colocar que todos nós somos médiuns em um grau qualquer. Mas existem os chamados médiuns ostensivos, que têm uma faculdade mais bem nítida, onde o pensamento do médium é possível que se diferencie do pensamento do espírito. Então Kardec publica as duas grandes obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas faltava uma outra obra que fizesse uma conexão entre esse conhecimento e o Evangelho de Jesus. Faltava essa conexão entre o Espiritismo e o Evangelho propriamente dito. E Kardec continuou os seus estudos. E por isso que ele publica, então, para fazer essa grande conexão, no primeiro momento, ele publica no ano de 1864 a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele denomina de uma maneira muito peculiar também. Ele coloca Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro título da obra. Mas no ano seguinte, em 1865, ele modifica para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos um aprofundamento desse conhecimento que veio. Mas por quê? Kardec vai dizer ali que a vida de Jesus, ela comporta algumas classificações. Jesus foi, nós sabemos nós espíritas hoje, um espírito puro, um espírito que já galgou todos os degraus da evolução humana naquilo que nós possamos compreender. Lá no Livro dos Espíritos, no item 100, Kardec coloca uma escala espírita que nós temos que estudar e aprofundar, porque ali nessa escala que estão os degraus de evolução que nós vamos alcançar. Nós sabemos que estamos hoje dentro de uma lei de progresso, ou seja, uma lei que vai nos convidando a caminhar para o alto, caminhar cada vez mais. E Jesus era um espírito puro, no sentido de que já galgou toda essa chamada escala espírita, e veio então trazer esse conhecimento do alto. Por mais que ele também tenha sido o Messias, no sentido antigo das Escrituras, mas antes disso ele era um espírito puro. E aí que está a grandiosidade. Jesus, ele encarnou entre espíritos ainda nos primeiros degraus de evolução, que somos todos nós, para nos ensinar. E a vida dele foi muito também visualizada de maneiras diferentes. Nós temos 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus. Cada um viu Jesus de uma maneira. E esses evangelhos, é claro que sofreram traduções, e ao longo dos séculos, muitos dos ensinamentos acabaram se perdendo ou acabaram sendo colocados em segundo plano. Kardec visualiza isso muito bem. Então ele diz assim, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos compreender a obra propriamente dita.
Porque nós estudamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos o Evangelho no lar, geralmente com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a obra tem um contexto mais significativo nas nossas vidas. Então Kardec diz assim, que os atos da vida de Jesus podem ser divididos em 5 partes. Logo na introdução da obra, a primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo, os atos rotineiros que são descritos ali no Evangelho. Um outro grupo de atos seriam os chamados milagres, que boa parte da humanidade não compreendeu ainda, mas nós espíritas sabemos que nós estamos imersos em fluidos, que nós liberamos fluidos, nós temos o perispírito, que são os fluidos que compõem aqui a nossa realidade, e nós levaremos para o plano espiritual chamado perispírito. E ele é profundamente influenciado pelo nosso psiquismo profundo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas construções espirituais. Esse é o perispírito. E nós liberamos fluidos também. Quando estamos numa sala de passe, por exemplo, os doadores, os passistas, eles são os doadores de fluidos junto com o plano espiritual. Agora imagine, coloque isso, e esses fluidos têm sim essa capacidade de contribuir para a nossa saúde, no sentido amplo da palavra saúde. Agora imagine essa questão de fluidos na figura de Jesus, que é o Espírito puro. Quanto mais nós vamos ascendendo na escala espiritual, mais nós vamos purificando o chamado perispírito e vamos preparando os nossos fluidos. Quem lê, por exemplo, Missionários da Luz, que é o terceiro livro do Espírito André Luiz, e tem um momento que se passa, um momento do livro, numa câmara de passe de um centro espírita. E lá nós vamos ver ali espíritos altamente destacados no trabalho do passe, porque o magnetismo ele está ligado à altura espiritual. Quanto mais o espírito progride, melhor serão os seus fluidos. Então Jesus era um espírito puro, logo os seus fluidos eram realmente de uma força magnética muito grande. Então a mulher tocava nele, aquela que tinha hemorragia, já se curava. Quem me tocou? Porque o fluido ele é doado independente do hoje nós fazemos no passe, mas nós trocamos fluidos também independente do passe ou não, dentro de uma instituição espírita. E Jesus não tinha isso de uma maneira muito, muito elevada. E ele fez os chamados milagres, que para nós espíritas nada mais são do que a manipulação dos fluidos em favor de pessoas que necessitam. E Jesus tinha essa força magnética muito grande. Mas Kardec, num momento, disse que não trabalharia essa questão dos milagres ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E nem trabalharia a questão também dos atos comuns da vida de Jesus. O terceiro grupo dos ensinamentos contidos nos Evangelhos seriam as predições, que são as previsões em relação ao futuro, que Jesus fez em relação ao futuro imediato, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém pelos romanos, ele previu isso, e também na questão do futuro da humanidade, o que nos aguarda no nosso futuro espiritual. São as predições. Kardec também não iria trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E o outro grupo, o quarto grupo, Kardec diz, são as palavras que foram tomadas pela Igreja Católica para fundamento de seus dogmas. Então a Igreja tem seus dogmas, tem vários ali aspectos que compõem a chamada teologia católica. O pão e vinho, por exemplo, Jesus teria dado o pão, o vinho, aquela simbologia do corpo. Então o católico toma a hóstia, por exemplo, na simbologia de estar ingerido simbolicamente o corpo do Cristo. Então palavras que foram tomadas pela Igreja para construir a sua teologia. Kardec também não iria trabalhar esse ponto no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem, por exemplo, a explicação dessa passagem do pão, da entrega do pão e do vinho, não tem isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem o quinto grupo de ensinamentos contidos nos Evangelhos. Qual que é esse quinto grupo? É o ensino moral de Jesus. E é esse ensino moral que vai ser trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por qual motivo? Tem um motivo. Porque o ensino moral de Jesus, quando falamos de ensino moral, nós estamos falando de um conjunto de princípios que se destinam ao nosso comportamento, ao nosso agir, ao nosso pensar, ao nosso falar. Isso é o ensino moral, é tudo que impacta o nosso comportamento. E esse ensino moral que é um núcleo dos ensinamentos de Jesus. E é sobre esse núcleo que iria ser trabalhado o Evangelho segundo o Espiritismo. É porque, segundo Kardec, as religiões cristãs, elas acabaram ali divergindo sobre esses outros grupos, o que são milagres, os atos da vida comum, os atos que a Igreja Católica tomou para a sua teologia. Isso iria ser motivo de muita divergência ao longo dos séculos. Mas da parte do ensino moral,
ficou inatacável, Kardec falou. A questão da prática da caridade, né? O princípio magno do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso permaneceu intocável ao longo dos séculos. Todas as seitas cristãs, as religiões cristãs, podem trabalhar a questão moral sem que haja qualquer alteração. Podemos trabalhar hoje aqui, por exemplo, a questão do perdão, que é uma das chaves ali do Evangelho segundo o Espiritismo. A Igreja Católica, em uma missa, também vai trabalhar isso da mesma maneira, muito parecida conosco. Testemunhos de Jeová também tem uma fundamentação cristã também. Kardec falou que todas as religiões vão trabalhar os ensinos morais de Jesus, e por isso foi o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse é o primeiro ponto, né? Kardec destaca isso, né? E ele vai dizer assim, sobre o Evangelho de Jesus, Kardec: para os homens em particular, constitui aquele código do Evangelho uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então o Evangelho é apresentado como sendo o que nós temos de mais importante na questão de leis divinas que governam a nossa existência. Kardec trabalha a questão das leis divinas no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Mas lá vamos perceber que é um desdobramento do próprio Evangelho de Jesus. E abrindo parênteses, não que os Espíritos, o Allan Kardec, só trabalhariam os ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Não. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos com esse olhar, desde a introdução da obra, isso o Livro dos Espíritos, nós já temos ali ensinamentos de Jesus que vão ali iluminando os demais ensinamentos, desde o começo da obra, até o momento que Kardec pergunta qual foi o tipo mais perfeito que foi dado aos homens. Eles respondem: Jesus. Mas a todo momento, os ensinamentos de Jesus estão em voga, por assim dizer, ali no Livro dos Espíritos. E da mesma maneira na mediunidade. Depois os Espíritos iriam trabalhar essa questão da mediunidade com Jesus, porque a mediunidade ela é amoral, no sentido de que nós somos portadores da mediunidade, como sendo uma faculdade. Agora, o que nós fazemos com ela, o direcionamento é dado a partir dos ensinamentos de Cristo também. E esse ponto, então, o ponto alto da conexão é o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um código, um roteiro divino para todos nós. E ele diz ainda mais, Kardec: é finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Olha como é apresentado. Nós temos vários momentos da obra, da nossa literatura, onde aquele que trava contato com o Evangelho de Jesus acaba tendo um impacto muito grande. Estevão, por exemplo, na obra Paulo Estevão, quando ele está lá na casa do caminho, ali em Jerusalém, ele tem acesso aos escritos de Mateus, que é o primeiro evangelho que nós temos informações de que teria sido escrito pelo apóstolo Mateus. E quando ele lê, ele fica muito admirado. E ele diz assim, mais ou menos assim, que viu ali a chave dos enigmas da humanidade. Ele diz isso quando ele tem acesso ao evangelho de Mateus. Há uma profunda mudança, transformação. Alcione, no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel também, diz que o Evangelho é aquele roteiro que nós temos que conhecer para a nossa felicidade. E que tudo que está ali é importante para a nossa compreensão. O Espírito André Luiz, depois que ele está lá naquela região que ele chama de umbral, como ele descreve na obra do Nosso Lar, ele vai dizer que ele nunca tinha parado para pensar na importância de uma vida religiosa íntima, vida religiosa no sentido espiritual, religiosa no sentido das construções que nós fazemos com o propósito de nos unir a Deus. Nesse sentido, vida religiosa para o Espiritismo não é a vida religiosa de muitas religiões. A nossa vida religiosa é a vida vivida no nosso mundo, no nosso eu espiritual. E ele viu que ele era médico, de formação, quando estava encarnado, mas ele viu que o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, a que ele teve acesso, ele diz isso, ele faz uma reflexão. Não foi suficiente para levar alento para ele diz isso. Mas o Evangelho, pouca coisa que ele lembrou, que a mãe dele ensinava na infância, foi ali um momento de se beneficiar dessas luzes do Evangelho. Olha que interessante como isso é profundo para os espíritos. E vamos ver várias descrições ali de espíritos ao longo da obra do Espírito André Luiz e de muitas outras obras,
que aquele que tem acesso ao Evangelho, mas acaba não aproveitando, acaba retornando ao plano espiritual sem grandes conquistas, acaba retornando pobre de conquistas espirituais, sem o que nós chamamos de evolução espiritual. Então, o nosso cuidado é conhecer o Evangelho e, acima de tudo, colocá-lo em prática. Então, Kardec vai ter essa preocupação ao dizer o seguinte: toda gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Máximas são os ensinamentos. Dai a César o que é de César. Nós vamos falando isso. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós vamos reproduzindo sem uma análise profunda desses ensinamentos. Ou até para atacar outras pessoas, às vezes. É isso que Kardec diz sem um aprofundamento mental. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, o ensinamento evangélico. E menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Olha como é difícil alcançar o Evangelho. Como é um trabalho duríssimo que nós temos que conhecer para a nossa felicidade real. Se todos nós queremos realmente felicidade, no sentido puro, nós teremos que conhecer o Evangelho profundamente de Jesus. O Espiritismo, ele vai trazer esse Evangelho renovado, redivivo, como muitos dizem, para a nossa, a nossa felicidade real, a que nós estamos aqui destinados. Kardec, logo na sequência, ali no primeiro capítulo, que chama Não Vim Destruir a Lei, Kardec vai fazer uma união entre as outras duas grandes revelações de Deus à humanidade. Quais são essas duas grandes revelações? Diz assim: na lei mosaica há duas partes distintas. Quando Moisés esteve aqui conosco, ele acabou então, isso por volta de 1400 anos antes de Cristo, segundo as tradições. Ele teria sido um grande profeta, um grande intermediário entre as vozes espirituais e entre nós aqui encarnados, que nós chamaríamos hoje de um grande médium, nós espíritas. E ele recebeu então no Monte Sinai os chamados 10 mandamentos. Kardec vai dizer que esses 10 mandamentos representam sim uma representação da lei divina naquele momento da humanidade. Mas Moisés era mais circunscrito ao chamado povo hebreu, ao povo judeu. A primeira grande revelação fundada em Moisés está ali circunscrita ao povo judeu. E uma outra parte do que Moisés escreveu, outros livros, Levítico, por exemplo, Êxodo, Números, esses livros que fazem parte da doutrina judaica e que muitos também, irmãos evangélicos, se apegam ao chamado Antigo Testamento. É a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus que veio por meio dos 10 mandamentos, e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então nós temos hoje essa visão dessa primeira grande revelação de Deus à humanidade. E aí vai dizer que para imprimir a autoridade às suas leis, Moisés houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os povos anteriores a ele. Então a primeira revelação está circunscrita. Mas não houve, segundo Kardec, um aproveitamento por parte daquele povo, o povo judeu, de todos esses ensinamentos que vieram por Moisés. Por isso que veio então a vinda de Jesus. E diz assim: Jesus não veio destruir a lei. Mas qual que é a lei que Jesus não veio destruir? Quando ele mesmo disse isso, é a lei de Deus. Jesus veio cumprir a lei de Deus. Esse é o propósito: desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus veio pegar os 10 mandamentos e abranger ali toda a humanidade. Então Jesus, ele encarna no povo judeu. Por qual motivo? Iríamos a saber depois, porque o povo judeu tinha aquela crença num Deus único, e muitos povos não tinham essa crença. Então eles receberam ali Moisés e receberam Jesus, porque eles cultuaram essa crença no Deus único. Ao contrário de outros povos, Os romanos, por exemplo, o povo grego, que eram muito evoluídos no direito, nas artes, na filosofia, mas na parte de religião eles eram politeístas, Vários deuses. E Jesus então veio para fazer com que os ensinamentos de Moisés crescessem para todos. Então, Jesus nasceu ali no âmbito de um povo, mas ele se comunicou com toda a humanidade. Os ensinamentos de Jesus, eles são para toda a humanidade.
E diz assim, Kardec: Jesus reduziu a lei mosaica a essa única prescrição. Imagine você, Jesus ele veio e reduziu todos os escritos antes dele no, abre aspas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Olha a revolução do pensamento de uma tradição. Por isso que a elite da época judaica não tolerou isso e levou Jesus à crucificação. Houve muitos embates na questão da figura de Jesus e a figura de Moisés. Quem lê Paulo e Estevão vai ter uma noção mais exata disso. Estevão, quando ele se converteu, ele era judeu, se converteu ao cristianismo nascente, muito embora, quando falamos de cristãos, estamos falando de uma seita que nasceu dentro do judaísmo naquele momento. Eram judeus que acreditavam em Jesus, mas eram judeus. E muitos tinham uma inclinação para o judaísmo e outros já estavam abertos para a nova revelação. Os que estavam abertos, um deles era Estevão. Por que Estevão é uma figura tão importante para o começo da cristandade? Porque ele foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro que morreu para que as palavras, os ensinamentos de Jesus ficassem imortalizados para a humanidade. Esse é o papel de Estevão. Quem que o levou à morte por apedrejamento? Um jovem chamado Saulo de Tarso. Olha como a história é peculiar. Que viria depois a ser um dos grandes apóstolos da divulgação do cristianismo nascente. Mas por que havia embates ali? Estevão defendia a figura de Jesus como sendo superior à figura de Moisés. E isso os fariseus, que eram os sacerdotes dominantes da época, não toleravam isso. Como assim? Como um carpinteiro que foi crucificado, que nasceu na pobreza, pode ser maior que Moisés? Eles tinham um apego muito grande às tradições. Jesus quebrou tudo isso, essas tradições, e colocou isso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Naquela época, o povo judeu era muito apegado à questão da justiça. Jesus ele veio trabalhar a questão de um Deus amoroso, um Deus que nos trata com amor. Muito embora a justiça componha, sim, a maneira de como Deus nos trata e nos convida à reforma. Mas a justiça de Deus é aplicada com amor também. Jesus abriu os horizontes espirituais de todos nós para a questão de Deus. Quando ele chamou Deus de Pai, ele modificou as estruturas do nosso comportamento para com Deus. Até então ninguém havia se dirigido a Deus como Pai, apenas Senhor dos Exércitos. As negociações da felicidade com Deus. Então Jesus abriu todo esse horizonte para todos nós. E a autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito, que era um espírito puro. E Kardec diz assim de maneira muito poética: Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas nós vamos estruturando o nosso futuro espiritual com base no nosso presente. E principalmente aqui na Terra, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Muitos espíritos dão os seus depoimentos nas obras que nós temos e também nas reuniões mediúnicas que nós fazemos aqui em âmbito do nosso movimento espírita. Que lá sim existe um certo progresso espiritual, mas nós temos que encarnar para que o nosso livre-arbítrio seja melhor exercido aqui, quando nós nos encontramos aqui. Então, mas a nossa vida verdadeira está no lado do plano espiritual. Mas Jesus falou de tudo, segundo Allan Kardec, mas em termos mais ou menos implícitos, assim como fizeram Moisés antes dele. Limitou-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades para o futuro. Jesus se dirigia a um povo muito rude, um povo ainda recém-saído de costumes muito bárbaros, por assim dizer, que não tinha condições de ver as sutilezas do chamado plano espiritual. Não era o momento. Então Jesus jogou algumas sementes, alguns germes de tudo isso. E os séculos vieram depois, e qual foi o papel da doutrina espírita, finalmente? Nós vimos que Moisés teve esse papel de reforma, de que Jesus teve o papel de reforma em relação aos ensinamentos de Moisés. E a questão da doutrina espírita? Qual é o papel dela dentro das outras grandes revelações? Diz a Kardec: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É a chave com o auxílio do qual tudo se explica. Então o Espiritismo ele foi apresentado em primeiro momento como uma ciência
uma ciência do espírito. Quando nós falamos que o espiritismo é uma ciência, ele não é uma ciência da matéria, como é a física, por exemplo, a biologia e outras ciências. É uma ciência do espírito. Quando nós estudamos o perispírito, lá na aula do ESG, nós estamos estudando a ciência espírita, por exemplo. E também o espiritismo ele é um campo da filosofia, no sentido de ter um conjunto de conhecimentos ligados à nossa moralidade. Somente algum tempo depois que o espiritismo seria trabalhado como religião. Kardec teve muito cuidado de não colocar o espiritismo como uma religião naquele momento do século XIX, porque ele não queria que o espiritismo se misturasse com o que se conhecia como sendo religião. O espiritismo é algo progressivo, é algo que vai se adaptando à ciência, à modernidade do mundo, mas com as suas raízes no plano espiritual. Então Kardec tem muito cuidado com isso. Mas depois os espíritos, principalmente o espírito Emmanuel, entre outros, trabalhariam a questão do lado religioso do espiritismo, mas no sentido da religião, no sentido cósmico, de que nós somos filhos de um Criador, e que a religião nada mais é do que o trabalho que nós faremos dentro do nosso eu espiritual e que vai nos ligando com o Criador. Isso é um sentido de religião profundamente falando. E por isso que Emmanuel fala que o espiritismo tem aquele triângulo com 3 pontas, que o lado é a ciência, outro lado é a filosofia, que liga o espiritismo à terra. E a ponta superior é o lado religioso, que liga o espiritismo ao céu. Ele diz assim. Esse é o triângulo da doutrina espírita. Então o espiritismo é essa ciência no sentido de descrever a realidade espiritual. Vamos dizer assim, Kardec, que Moisés ele abriu um pouquinho da porta da espiritualidade. Jesus ele abriu totalmente a porta. E Kardec nos convida a passar pela porta, por assim dizer, do que realmente é a espiritualidade. Nunca houve até a doutrina espírita uma descrição do chamado plano espiritual. E isso viria a ser até melhor trabalhado no século XX, depois da codificação. E primeiramente pelo espírito André Luiz de uma maneira mais racional, por assim dizer. Até André Luiz tínhamos descrições separadas do que é o plano espiritual. Quem, por exemplo, ler o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, vai ver ali vários depoimentos de espíritos sobre a sua condição no plano espiritual. Espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos felizes, de acordo com aquilo que fizeram ou deixaram de fazer aqui enquanto se encontravam encarnados. Mas nós não vamos ver grandes descrições do chamado plano espiritual. Isso viria depois a partir do espírito André Luiz, a partir do ano de 1944, com a publicação da obra Nosso Lar. Por isso que é uma obra tão fundamental, porque descreve o chamado plano espiritual mais próximo da Terra, porque nós não tivemos ainda descrições espirituais de um plano que acima de uma colônia, da chamada região de umbral, porque a colônia também se situa numa região de umbral, ela não está numa região superior. Por isso que o espírito Lísias, aquele enfermeiro na obra, vai dizer para André Luiz que o nosso lar não é uma estância de espíritos vencedores, é uma estância de espíritos que estão ali ainda combatendo as suas inferioridades. Não é um lugar onde são destinados espíritos vencedores, ele diz isso. E a colônia se situa. Agora, regiões espirituais ainda acima, por assim dizer, nós não temos grandes descrições ainda na nossa literatura espírita. Mas ainda assim nós temos uma informação muito grande. O Espiritismo veio com esse propósito. E por isso que Kardec diz, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificada nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado pelos Espíritos. Kardec não se coloca como sendo ali o representante do Espiritismo. Ele coloca como sendo só uma ponte ali entre o conhecimento superior e o conhecimento dos Espíritos. E é neste momento aqui que nós devemos destacar que o Espiritismo é apresentado como uma revelação de Deus à humanidade. O Espiritismo ele sobe de categoria, por assim dizer, no campo do conhecimento humano. Porque até então ele é visto como uma filosofia, uma ciência e também como uma religião nesse sentido cósmico universal. Mas agora ele é tipo uma revelação. Mas o que é uma revelação? Uma revelação é um conjunto de conhecimentos que vem aqui do plano espiritual
amando de Deus. Isso é uma revelação. Jesus tinha uma ligação muito íntima entre ele e Deus, muito íntima, por ser um Espírito puro. E ele se fez ali como sendo o grande representante da segunda revelação, que é o próprio Evangelho, esse conhecimento contido no Evangelho. Quando nós falamos que o Evangelho ele é a lei de Deus, nós temos que entender que o Evangelho enquanto uma representação. Mas a lei de Deus, na verdade, ela se encontra num outro lugar. Qual que é o lugar? Na nossa consciência, no nosso eu espiritual. É lá que está a lei de Deus. Então, quando Kardec comenta as leis de Deus, as leis naturais, quando falamos de leis naturais, leis divinas, leis de Deus, é tudo, né? São todas expressões sinônimas. Ele está trabalhando representações ali da lei divina, mas a lei está dentro de nós, e não tinha como ser diferente, porque todos que nos encontramos encarnados, em qualquer lugar do planeta, temos acesso à lei divina por meio do nosso eu espiritual. As representações da lei divina, elas nos inclinam para a prática do bem. Quem se encontra imbuído dessa verdade dentro de si, em qualquer lugar do planeta, independente de religião ou não, a pessoa está em um caminho realmente ascensional para Deus. É a prática do bem. Nós dissemos que o Evangelho, o ensinamento moral contido no Evangelho é um núcleo do Evangelho. Mas ainda tem um núcleo, esse Evangelho, que é um núcleo menor, assim, por assim dizer, a semente de um fruto. É a prática da caridade. Isso vai ser trabalhado nos capítulos seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a caridade no sentido amplo, a caridade no sentido da prática do amor, indistintamente para todos os nossos semelhantes. Nós ascendemos para Deus mediante a prática da caridade. Aí diz assim, Allan Kardec, que agora vem a grande conexão mesmo entre Espiritismo e Evangelho. Assim como diz o Cristo, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ao contrário do que muitos pensam, o Espiritismo ele é eminentemente cristão. Muitas pessoas ficam admiradas aí que não são espíritas, ao saberem que nós, em domingo, estamos falando dos ensinamentos do Cristo. Porque a grande maioria pensa que nós viemos a um centro espírita para conversar com espíritos. Só para isso. Né? E o Evangelho, na verdade, é a grande bússola do Espiritismo. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, diz Allan Kardec. Mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Jesus usava de uma linguagem alegórica própria dos tempos de Jesus, uma linguagem mais poética, uma linguagem de parábolas, que muitas vezes não tiveram uma tradução exata, um pouco confusas para algumas pessoas, mas o Espiritismo é a chave que vai nos trazer esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Por isso é uma revelação. Aí tem essa frase que eu realmente gosto, acho bastante profunda de Kardec. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espiritismo, então, ele surge como isso, como sendo a grande chave de compreensão do Evangelho. E nem poderia ser diferente. Quando nós vamos ler os ensinamentos do Evangelho, ou ouvir, né, todo domingo aqui no Meimei tem um palestrante que vai falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, porque não temos como falar de Espiritismo e não falarmos dos ensinamentos, das construções ali que saem do Evangelho. Nós temos uma destinação espiritual, que é a destinação de alcançarmos o status de espírito puro. O método para alcançarmos esse status de espírito puro está na prática do Evangelho. Quando nós falamos transformação moral em âmbito da doutrina espírita, quando nós falamos reforma íntima, quando nós falamos auto-evangelização, são todas expressões de uma mesma realidade. São todas expressões que significam o quê? Nós tivemos acesso ao conhecimento espírita evangélico e agora nós temos um tesouro, como dizem os espíritos, que nós temos que descobrir e cada vez mais colocarmos em prática. E é isso que vai então trazer essa construção espiritual de felicidade que nós temos profunda na nossa realidade. E todos vão trazer um conhecimento base. Mas assim, eu não sei se todos já fizeram um raciocínio. Nós temos que ser pessoas caridosas, segundo o Evangelho.
está lá, né? Nós temos que perdoar, né? O perdão está na base dos ensinamentos de Jesus. Ele vai repetir isso em vários momentos. Em vários momentos. Consequentemente, nós teremos que perdoar também como Jesus ensinou. Por exemplo, nós temos que amar todas as pessoas indistintamente. Nós temos que perdoar indistintamente. Nós temos que desenvolver a autoespiritualidade. Nós temos que limpar a nossa consciência. Nós temos que refletir o pensamento do alto. São tarefas que nós temos que fazer. Nós estamos fazendo isso aos poucos. Mas dá para fazer tudo isso numa única encarnação de algumas décadas? Tem como praticar todo o Evangelho em algumas décadas? Na verdade, nós vamos demorar ainda, provavelmente, centenas e centenas, se não milhares de anos ainda para incorporar o Evangelho propriamente dito. Por isso que não há como entender o Evangelho sem a ideia de reencarnação, por exemplo. Isso ficou meio subentendido dos ensinamentos de Jesus, quando ele recebeu Nicodemos, que é necessário que o homem renasça de novo para ver o reino de Deus. Quando ele falou de João Batista, que ele veio na figura de que Elias veio na figura de João Batista, mas não era o momento de trabalhar a questão da reencarnação, o que seria trabalhado depois pelo Espiritismo. Por isso que o Espiritismo vem e desenvolve, completa e explica, em termos claros e para todas as pessoas, o que foi dito de forma alegórica por Jesus. Por isso que o Espiritismo é uma grande revelação. E ele está na Terra por orientação do próprio Cristo, que preside toda essa pleiade de espíritos que se comunicaram ali no século XIX, principalmente na Sociedade Espírita de Paris, que Kardec fundou em 1858, e que veio esse conhecimento espírita. E depois os espíritos continuaram. E temos também que observar o seguinte: como falamos no início, a opção de Kardec foi trabalhar o ensinamento moral de Jesus, mas isso não impediu de outros espíritos que vieram pós Allan Kardec que trabalhassem outros ensinamentos de Jesus. E um desses espíritos é o Espírito Emmanuel. Toda a obra do Espírito Emmanuel, quase toda a obra, é uma interpretação de um versículo dos Evangelhos ou do Novo Testamento. Por exemplo, as cartas de Paulo. Kardec não teve a preocupação de interpretá-las, porque não era o momento, não tinha nem tempo para isso. O olhar de Kardec era um olhar voltado para o conhecimento espírita, enquanto ciência, filosofia e religião. Mas o Espírito Emmanuel publicaria mais de 80 livros pelo médium Chico Xavier, interpretando versículos do Novo Testamento. Observem isso. Muitos dos quais não foram interpretados por Allan Kardec. Então, tem todo esse trabalho, esse esforço de muitos espíritos para interpretar todos esses ensinamentos, né? E finalmente, então, Jesus, ali no capítulo seguinte, apresenta a vida futura como a meta da humanidade, né? E irá ter como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Jesus limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Mas a ideia de que muitos fazem dela é ainda vaga e incompleta. E por isso que a doutrina nos trazer uma noção mais exata. A doutrina espírita surge em um momento do século XIX, e nós já tínhamos muitas luzes do conhecimento, que vieram principalmente ali das reformas pelo Renascimento, pelo Iluminismo. O planeta já estava preparado, pelo menos uma parte do planeta, para receber esse novo saber, tão novo que Kardec teve que inventar uma palavra nova que não existia, que é a palavra espiritismo, doutrina espírita, a palavra médium, a palavra mediunidade. São todas palavras que Allan Kardec criou para rotular esse conhecimento novo. E veio então nos libertar de nós mesmos, trazer esse conhecimento amplo das coisas espirituais, o Espiritismo dá uma profundidade no conhecimento de nós mesmos, enquanto nós nos encontramos. Nos dá uma profundidade do nosso curto período de tempo aqui na Terra para o aprendizado. E nos convida a uma transformação. E isso é fundamental. Quem trava contato com o conhecimento espírita não pode ser aquela mesma pessoa. É a pessoa que está num grau de transformação, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más influências e aquele que está ali se esforçando para a prática das virtudes cristãs. Então esse é um núcleo. Kardec desenvolve muitos temas depois
do Evangelho segundo o Espiritismo, temas evangélicos que ali não foram trabalhados. No livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Kardec trabalha a questão dos milagres, das predições, e acaba fechando ali, por assim dizer, naquele momento do século XIX, esse conhecimento espírita que vem então iluminar o conhecimento de Jesus, né? E que possamos todos nós cada vez mais nos aprofundarmos nesse conhecimento. Hoje a nossa fala teve esse propósito de homenagear os 160 anos da obra, agora em abril, né, de 1864 ao ano de 2024, mas principalmente de situar a obra, a importância da obra nas nossas vidas, enquanto elemento de transformação moral que nós temos em mãos, né? Que possamos então continuar firmes, continuarmos seguindo essa estrada que é o Evangelho de Jesus, iluminado pela doutrina espírita. Então é isso, meu obrigado mais uma vez, e que possamos sempre estar juntos em outras oportunidades.